ela tem efetividade em alguns casos, sim. Outros não. A gente sabe muito bem disso, né? É um problema crônico do nosso país. E esse problema, só onde vai resvalar na segurança privada? O vigilante. O vigilante, ele está lá armado, dentro de um ornamento jurídico, treinado, capacitado, mas ele muitas das vezes ele pensa 2 vezes antes de pegar o armamento dele e usar. E muitas vezes ele acaba pagando com sua própria vida. Porque eu falei, às vezes não tem armamento adequado, infraestrutura devida, né? E ele fica como pensa 2 vezes antes de usar. E acaba muitas vezes tomando a pior. Sim. Né? O medo de você pegar, ter uma reação e depois de você ser cobrado pela Polícia Federal. Isso, Detalhe, sem falar porque tá? Existem regras para o vigilante. Ele tem que seguir as regras. Até mesmo para ele se condenar. Porque se partiu dele, ou se ele foi na sua autodefesa, ele precisa de ter essas provas. Você sabia que 48% das armas que tá aí na rua matando e roubando pai de família é da segurança privada? Sim. Isso não é eu que tô falando. Estatística, procure aí. Sim. Mas você fala, como é que essa galera tá perdendo essas armas? É o medo de usar e às vezes mau treinamento. Isso. Entendeu? E o cara sabe, se ele usar, ele vai perder o emprego dele, dependendo das vezes, ele vai tomar um processo, já era, acabou a vida do cara. Você tem que estar muito bem amarrado à ação do vigilante. Olha, o vigilante ele não tinha mais uma outra forma de reação se não fosse essa. Tirou a vida E do aí a brilhante. justiça teve que entender, advogado, processo. Ah, não, aí entra. Ah, doutor, agora você entrou numa questão muito polêmica. Aí entra os direitos humanos. Tem. Mas não do vigilante, do meliante. Do vigilante, não. Coitado dos vigilantes. Né? É complicado. É colete balístico vencido, é munição sucateada, é armamento. Só Deus. Tem uns videozinhos aí também de vigilante tem também. Tem mais 2 vídeos, né? Mas Tem mais 2 antes desses... Tem só mais um vídeo? Só tem mais um vídeo lá. Tem mais um? Mas dentro dessa questão, nós temos... O Wesley, tem alguma pergunta aí? Tem alguma coisa aí? Alguém... Tem. Tá. Pergunta aí no... Eu vi aqui que tem algumas pessoas fazendo umas perguntas ali. Professor, então são 2 categorias sofridas, né? Tanto de porteiro como de vigiante, né? São. Assim, e dentro da terceirizada, ainda você sai um pouco da segurança ali e você vem para prestação de serviço. Limpeza. Hoje, limpeza também do condomínio tá precarizada. Né? Zeladoria, coitado. Zelador. Procura-se zelador no mercado. Dentro disso, eu tenho uma pergunta antes da gente fazer essas perguntas dos internautas. Desculpa que eu estou falando bem pouco hoje, professor. Mas eu tenho uma pergunta. Assim, se não fosse essa terceirização desse serviço, você acha que esses profissionais da área não seria bem remunerado? Aí não é questão de remuneração. Se não tivesse as empresas terceirizadas, os tomadores do serviço estariam de mãos atadas. Porque eu contrato você orgânico para trabalhar para mim, e se você falta? Quem eu vou colocar no lugar? Uhum. Né? E no final das contas, quando você passa anos trabalhando aqui, eu tenho que pagar a sujeira trabalhista, às vezes você leva meu caixa inteiro. Isso quando não me processa, né? Tomando mais caixas futuro. E acaba falindo no meu condomínio. Né? Então a terceirizada, ela tirou de cima do condomínio essa responsabilidade sobre os direitos trabalhistas. Claro, você é coparticipante também, né, do tomador de serviço do calista, tem responsabilidade sobre o cidadão ali também, mas os direitos trabalhistas sobre uma empresa. Então presta-se serviço pela uma empresa. E as empresas hoje, muitas empresas honestas no mercado, faltou um funcionário, ela põe outro lá. Você está sempre com alguém à disposição 24 horas para repor seu quadro de funcionário. Isso ajudou muito no condomínio. Agora, quando fica direto nas costas do condomínio, é só prejuízo. Professor, a sua opinião, então, é que em tese a terceirização é um mal necessário. Sim. Né? Assim como a privatização, que é uma outra discussão também, que é um mal necessário, porque a privatização também, em muitos casos, ela piorou muito o serviço, né, a privatização. É que privatização, às vezes, é uma empresa para um estado inteiro. A gente está falando de uma empresa pequena para um condomínio ali. Né? Isso é a diferença. Então, eu tenho várias terceirizadas. Então, eu tenho no mercado inúmeras empresas prestando serviço. E aí, a lei da oferta e da procura. Nós temos agora concorrência no mercado. Sua empresa presta serviço, mas de que maneira eu presto? Eu pego lá as reclamações, os processos trabalhistas. Sua empresa não foi boa, eu ofereci um preço melhor, eu pego a sua empresa. Então, hoje eu consigo ter uma gama de empresas no mercado para mim ter o direito de escolha. E a consulta das empresas. Mas o condomínio e a empresa que não é terceirizada, em tese, os colaboradores
eles trabalham de uma forma mais satisfatória, no sentido da remuneração que eles recebem, né? Que geralmente quando não tem empresa terceirizada, dependendo do condomínio, a remuneração é um pouco melhor, né? E as condições acabam sendo um pouco melhor. Como é que a gente baliza isso? Como é que a gente Não, acho que essa questão de terceirizado ou não é a questão porque tem um piso salarial. A gente tem que pagar o piso. Não, né? piso não. Independente Se se quiser for pagar terceiro mais, ou não, aí. o Estado não acha muito, não. Você pode pagar. Só que o condomínio, mínimo. o problema é você cobrir férias, feriado. Aí o que acontece? O condomínio ia ter que contratar 3, 4 porteiros, sendo que ele precisa de. Os condomínios hoje, quando eles vão fazer uma licitação em alguma empresa, eles vão pegar o que tem melhor preço no mercado. Né? É contado ali, Felipe, não centavos. é normal. Alguém paga por isso aí. Se eu colocar o seu salário acima do piso, alguém vai ter que pagar. Ou tiro do meu lucro, ou jogo para cima do contrato. Né? E se eu jogar em cima do contrato, você está trabalhando com um contrato mais elevado, o dele está menor. O que eu vou ficar? Com o dele. Entendeu? Mais preço. E sem contar algumas empresas aí, parceira com alguns síndicos, ou que você quer entrar no mercado, como eu falei no início aqui, algumas construtoras, né, algumas administradoras, Trava, né? quer pegar uma fatia do seu lucro aí. Mas beleza, vamos lá para as Vamos lá? perguntas aí? Vamos lá. Começando lá de cima, lá, por favor. Sobe um pouquinho. Aí. O Will Boaz, falando boa noite aí. A Gisele Silva, o melhor professor. Olha aí, professor. Obrigado. Aí tem o pessoal que vai monitorando do Socialcast aí, que vai monitorando o chat aí, falando boa noite pro pessoal aí que tá assistindo. O Antônio Palestra, falando boa noite a todos, da bancada e do chat. Novamente aí, professor de portaria, qual é o currículo que precisa para trabalhar em portaria e a experiência? Isso. Trabalhar em portaria e a experiência. Hoje as empresas, elas procuram no mercado pessoas qualificadas com curso e experiência. Legal. SBT colocou uma reportagem essa semana, não é minha. 8 a cada 10 empresas está com dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Então hoje eu fechei um contrato com um condomínio, eu preciso colocar alguém para trabalhar lá. Fala para o RH, procura pessoas qualificadas e da proximidade do contrato. Que eu pago também passagem, eu preciso trabalhar com o mínimo, né? Então, beleza. Você conseguiu? Não consegui. Consegui alguém que quer trabalhar, pelo menos? Consegui. Então, chama pra cá. Você tem experiência em portaria? Não, não tem. Quer trabalhar? Quero. Eu coloco lá, peço pra quem tá lá te ensinar. Peço meu supervisor te ensinar e assim vai girando a bola. Eu não consigo uma pessoa qualificada, então eu vou ter que trabalhar com quem não tem qualificação e treino essa pessoa. E aí onde vai começar também alguns problemas. Né? Você colocar uma pessoa sem experiência e sem qualificação, ela pode cometer erros. E é normal ela cometer erros, porque ela não conhece da profissão, né? E aí vem alguns problemas, né? Eu contratei uma empresa terceirizada, essa empresa é ruim. Não, a empresa não é ruim. Eu digo com uma pessoa que não é tão experiente assim. E eu tenho que investir nessa empresa, nessa pessoa. E aí é onde vem os erros de algumas empresas. O que elas fazem? Colocar uma pessoa sem qualificação, o RH sabe disso, né? Passou para administrativo e agora vem para o operacional e vê que essa pessoa não é qualificada. O que eles fazem? Deixa lá. Enquanto o síndico está gostando, vai indo, vai tocando o contrato. Não são todas as empresas, que as empresas sérias fazem. Eu sei que o senhor não tem qualificação, vou te treinar. É o seguinte, eu vou pagar um curso para você. Algumas empresas têm me contratado. É o seguinte, assim, eu tô parando toda a minha empresa, Ronaldo. Treina todo mundo. Direto eu tô fazendo isso. Viajando bastante, graças a Deus, aqui no estado de São Paulo, com muito profissionalismo e treinando muitas empresas. Aí é a diferença da prestação de serviço dessa empresa no mercado. Porque todo mundo sabe, não tem pessoas qualificadas. Beleza, então vamos qualificar quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar já é uma grande coisa. Então, assim, mesmo que você não tenha uma experiência, um bom currículo, manda. Às vezes avalia, você realmente tem uma postura, quer trabalhar, quero. Então a oportunidade está com você. Eu aposto em você. Então, hoje, as contratações, elas são basicamente uma aposta, do que mesmo com currículo. Tá certo. Aí o Antônio Palestra novamente. Aí, vamos lá, galera. Vocês também, vamos compartilhar, dar like, vamos compartilhar a live, vamos deixar o like, que é muito importante se inscrever também. Aí o pessoal aí do podcast, comentando aí, vou falar com ele aqui, já respondemos. Daqui a pouco ele vai responder. Márcio Teodoro. Márcio, um abraço, grande gestor, hein? Serve.com. Quem quiser fazer uma pergunta, manda no chat aí. O Cristiano aqui, tem alguém hackeando sua conta lá, hein, Cristiano? O
Professor, que devemos fazer quando uma pessoa se recusar a seguir as regras da portaria? É o tempo todo. O tempo todo isso. O tempo todo. O Pergunta boa essa. tempo todo. É. O tempo todo. Parece que é difícil as pessoas entenderem regras, né? Parece que é cultural isso aí. Senhor, não pode passar ali. Quer lá passar. Entendeu? E aí a gente usa da tática, né? A verbalização, né? Senhor, não pode. Né? Se é condômino, senhor, não pode. Foi orientado? Acabe aplicar o que a regra do espaço vai usar como punição. Vai ser notificado, vai ser multado. Se for recorrente, um abraço. Não precisa ir lá brigar com o cara, né? Vai Só perdendo notifica e agora, multa, né? por exemplo, você está trabalhando de controle de acesso de um shopping. Senhor, não pode fazer isso. E o cara está continuando. Senhor, não pode fazer isso. E a gente vai usando o escalonamento da segurança, né? Embora tenha alguns que já chega assim, não pode, já chega a bater, né? E tá errado, a gente chega verbalizando. Então tem alguns degraus para seguir, para que a pessoa ela entenda que existe regra ali, ela é obrigada a seguir. Não é porque eu quero, mas é fundamental para o espaço.